O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Como o sopro de vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. Versículo 4 do Salmo 143. Infelizmente, nós desconsideramos muito a realidade que é dita nesse salmo, especialmente nesse versículo. Como o sopro de vento é o homem, e seus dias são sombra que passa. Me lembro de umas situações que vi esses dias, de algumas pessoas que trouxeram cinzas de seus familiares, e nós temos aqui a praxe das pessoas fazerem um agendamento, ligarem para cá ou passarem a informação de que, olha, nós vamos depositar a cinza do nosso ente querido, daí então nós fazemos uma celebração, dando a relevância daquilo que significa a história daquela pessoa e a relação estabelecida com quem traz essas cinzas. Mas é incrível como que aparentemente isso parece ser perdido, no qual as pessoas trazem essas cinzas e jogam em qualquer canto, de qualquer modo, depois deixam as urnas em qualquer lugar, como se fosse qualquer coisa, desconsiderando a história daquela pessoa, como que, vamos cumprir logo essa obrigação, ainda que se tenha um monte de justificativas pela beleza do lugar, pela singularidade, não se justifica tratar o restante das memórias de alguém como se fosse assim, desprezível e jogável em qualquer lugar. Porque nós ratificamos justamente uma compreensão de que a vida do homem é um sopro. Passa. Depois, qual valor tem? Seus dias são como sombra que passa, porque a sombra, ainda que ela ocupe, demarque um lugar, com o passar do dia ela some, desaparece. A vida do homem como um sopro e um vento, ou uma sombra que passa. Tamanha angústia existe no tempo presente. Se olharmos o dia de hoje, veremos que entre o nascer e o morrer, entre o amanhecer e o entardecer, entre a hora que nós acordamos e até o momento presente, quantas circunstâncias não mostraram justamente a nossa vulnerabilidade? Quantas circunstâncias não nos testaram na paciência, na alegria? Ontem poderíamos estar extremamente alegres, radiantes, como o sorriso que a Bárbara apresenta para nós com constância, ou então podemos estar com o rosto tão triste,
no mesmo dia ou no dia posterior, por alguma preocupação. Algumas coisas que nós precisamos pensar, tem tais obrigações para cumprir, tenho tais dívidas para pagar, tenho tais circunstâncias na vida das pessoas para acompanhar, tem tal sofrimento que eu preciso, pelo menos, ser solidário. Tem aquele médico que preciso visitar para que eu cuide da saúde. Tem aquele resultado que aguardo. O hoje de profunda alegria pode ser transmutado simplesmente numa profunda angústia a partir de uma ligação, a partir de um sinal, a partir de uma briga. Por isso que a realidade que escutamos, há um tempo para cada coisa, tudo tem o seu tempo. Mas o que é mais gritante e assustador é que entre o nascer e o morrer, entre o amanhecer e o entardecer, entre a hora que nós acordamos e até o momento presente, um estalo pode fazer com que o nosso dia mude completamente. E a importância de perceber quais as opções, quais os caminhos, quais as palavras marcarão ou não a consciência de que nós somos realmente como um sopro e poderemos ser tratados como um sopro ou como cinzas que são jogadas em qualquer lugar, por mais bonito que seja. Ou como uma sombra que, com o passar do tempo, desaparece. No fundo, o que faz a diferença entre o nascer e o morrer, entre o rasgar e o costurar, entre o amar e o odiar, entre a guerra e a paz, é a opção do único tempo que nós temos. Esse. Qual outro tempo que você tem, que eu tenho? Ontem o que foi vivido passou. Acabou. Amanhã não nos preocupemos, não temos a certeza nem que chegaremos lá. Nenhum de nós. Então, resta este momento presente. É por isso que o livro do Eclesiastes, ou então Kohelet, vai falar de uma coisa muito simples. As coisas que nosso Deus fez são todas boas no tempo oportuno. Porque eu fico pensando, ainda que eu não queira ver Jesus face a face no dia de hoje, digo, passar dessa para melhor, ainda que tudo seja oportuno, há um momento em que realmente a morte é um consolo. Tanto para aqueles que ficam, como para aqueles que vão. Há momentos em que o nascer é uma imensa alegria, mas ele pode também estar marcado por uma tristeza profunda. Me lembro quando um sobrinho nascendo com um sofrimento fetal, tendo boa parte do seu cérebro praticamente danificada pelos procedimentos que foram executados, nasceu uma vida, mas marcou com tristeza. Quando falece, ainda que seja extremamente doído, tenha sido extremamente doído aqueles gritos de dor, mas alguma coisa também vem. Agora está em paz, não só ele, mas também aqueles que choram. Porque o que permanecerá no fim será a saudade de cada instante entre o nascer e o morrer dele, vivido com a profundidade que merecia. Seja pela presença constante de alguém que acompanha ritmo por ritmo do seu coração batendo, seja pelo simples fato de ter na consciência de ter buscado fazer tudo o que era necessário
para que ainda naqueles pequenos momentos de tristeza ou pequenos momentos de convalescência tivesse integridade. Por isso que entre o nascer e o morrer, que existe a profunda angústia ou a imensa alegria mesclados, a importância de saber valer, fazer valer esse que agora temos, o presente. Para nós, discípulos de Jesus Cristo, é fundamental termos essa consciência. O amanhã está tão longe, o ontem já não nos pertence, o agora, como diz Shakespeare, é uma dádiva, mas para o cristão, cada minuto está marcado, ou deveria estar marcado, por essa lembrança. O Filho do Homem, aquele que nós nos dispomos a seguir, se estamos aqui, acredito que seja por isso. Acho que nós não chegamos naquele ponto onde em alguns lugares da Europa há pessoas que param para simplesmente ver o que acontece numa missa. Ou ainda nós não estamos parando na televisão para olhar esses óculos tão finos que o Senhor nosso Deus me concedeu. Acredito que todos nós estamos aqui porque alguma coisa fundamental, básica e essencial é buscada por nós. E a nossa busca todos os dias deveria ser justamente essa: quem é Jesus no meu agora? Amanhã não. Ontem pode ter sido um alicerce fundamental para o que viveremos hoje, mas no fato concreto da história, o agora é fundamental para o que vamos viver daqui a alguns instantes. Quem é Ele agora? No meu existir, não no dos outros, que também é uma outra tristeza que nós temos. Pensamos sempre no Evangelho para os outros, nunca para nós. À medida com que algumas coisas vão sendo apresentadas do Evangelho, fulano deveria escutar isso. Não, fulano não deveria escutar nada, quem tem que escutar sou eu. E se eu me lembrei dele, é bom eu parar e pensar assim: será que não sou eu que tenho que observar mais? Quem é o Senhor na minha história, hoje e agora? Será que ele está marcado pela indicativa que Jesus diz a Pedro após dizer: não, o Senhor é o Messias, o Cristo de Deus? Mas Jesus olha para Pedro, e eu imagino esse olhar naquele momento presente em que Pedro responde. Ele olha bem nos fundos dos olhos de Pedro e diz assim: mas não se esqueça que o Filho do Homem vai sofrer muito, porque cada agora é um sofrimento. Quando temos que escolher, que sofrimento não é? Escolher. Meu Deus, se nós pudéssemos simplesmente já ter tudo pronto à nossa mão, mas por que a gente tem que escolher? Inevitavelmente, uma das mais tristes dificuldades da história é escolher. Escolher entre aquela moça bonita ou aquela outra que é inteligente. Escolher entre aquele rapaz bonito ou aquele que é musculoso. Escolher entre alguém que traz os presentes ou aquele que traz as alegrias de alguns instantes. Escolher entre o emprego que paga mais ou aquele que me dá condições de estar mais com a minha família. Escolher entre uma profissão que eu me realizo ou aquela que dá mais dinheiro. Escolher. Entre o que agradará aos outros e negligenciará a sua segurança, ou fazer aquilo que preciso e ser odiado por tantos. Escolher. E inevitavelmente a escolha fundamental do agora, nesse minuto, o que realmente dará plenitude para aquilo que eu preciso ser, ou caminhar nessa plenitude. Jesus olha para Pedro e fala: não se esqueça, eu sou o Cristo, você me segue, mas o Filho do Homem vai sofrer muito.
Não é um pouco disso que nós escutamos justamente no Evangelho? Que é o homem, Senhor, para vós? Porque dele cuidais tanto assim? Porque no Filho do Homem pensais? Como um sopro de vento é o homem. Nós fazemos questão de, com frequência, lembrar que os outros são como um sopro. Passam. E seus dias são como sombra. Quando o sol vai se embora, que fica? Nem a marca no chão. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, porque ele fez uma escolha. E a vida de Jesus é marcada por muitos agora, muitas opções entre o seu nascer e o morrer que tiveram que estar marcadas por uma plena consciência. Ainda que seja difícil, o que eu opto nesse momento para cumprir o que eu vim fazer? E o que eu vim fazer não foi agradar aos homens, até porque nós podemos agradar alguém dando a ela um veneno todos os dias. Basta dar uma colher de açúcar para um diabético, todo dia. Ele será rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Ele será morto. Ele será literalmente tratado como um sopro ou como um galho que se corta, deixa-se secar e queima. Entretanto, a sua escolha marcará aquilo que na plenitude do tempo já tinha sido dito. A morte não terá a palavra final para quem não deixou com que cada agora de sua vida fosse marcado sempre pela escolha do morrer ou do fazer morrer. Ao terceiro dia, ele ressuscitará. E ressuscitar é mais do que simplesmente colocar um corpo se mexendo. Significa dizer o seguinte: cada agora da sua vida, cada opção do seu existir entre o nascer e o morrer, não será perdido, mas será transformado. Resta saber, cada agora da sua vida, cada agora da minha vida, vale a pena a eternidade? Algum de nós desejaria eternizar aquela martelada no dedo? Ou aquela raiva profunda? Ou teríamos mais a consciência de perceber que cada momento, por mais difícil que seja, buscamos fazer a opção fundamental e primordial, a opção de que a vida diga o seu sim agora em mim e entre nós. Hoje nós celebramos a memória de Pio de Pietrelcina, um santo conhecido pelos seus estigmas. Alguns até falam da sua luta contra o demônio. Coisas interessantes. Mas sabem o que mais me chama a atenção em Pio de Pietrelcina? Alguns podem não gostar disso. O que mais me chama a atenção em Pio de Pietrelcina foi justamente essa consciência. Cada minuto eu tenho que dar espaço ao meu Deus e não ao mal. Cada minuto da minha vida. Os seus estigmas não me chamam a atenção. São graças, óbvio. Mas o que me lembro é de quando ele, inclusive, teve a oportunidade de olhar para o seu pai, no leito de morte, e fazer daquele momento singular, mais do que condenação pelos pecados do seu pai, momentos de reconciliação e de recomeço, ainda que no leito de morte. Isso me chama a atenção em Pio de Pietrelcina. Assumir dentro de si a capacidade de eu preciso ser a ponte para que os homens se encontrem com o mistério amoroso do Deus que faz de cada agora, ainda que seja terrivelmente difícil, uma experiência profunda do eterno.
Isso me chama a atenção. Me chama a atenção também em Padre Vitor. Nascido em Campanha, tive a oportunidade de ir visitar o seu túmulo em Três Pontas, um homem que fez uma revolução na história, formou presidentes, bispos, padres, homens importantes da sociedade brasileira e, me parece que também portuguesa, um homem que fez uma opção a cada momento, a cada segundo de nunca se deixar escravo, mas nunca permitir que ninguém ficasse escravo. Nem mesmo aqueles que não tinham a pele da cor da sua. Porque nós temos a capacidade de escravizar até aqueles que têm a mesma cor de pele do que nós. Por vários tipos de escravidão. Por vários agora. Várias dependências. Se a droga é uma escravidão, quem se beneficia dela também é o escravocrata. Se alguém se beneficia do dinheiro que é para o bem de todos, seja ele quem for, ele também é um escravocrata. Aí fica uma pergunta: será que alguma vez na nossa consciência humana a escravidão deixou de existir? Vitor fez a opção de, com a educação e com o trabalho árduo, por uma convicção de fé, ajudar as pessoas a nunca entrarem no lugar que ele experimentou, uma senzala. Porém, a senzala não precisa ser aquela escura, onde as pessoas ficam como que animais. Existem outros tipos de senzalas, as afetivas, existem as senzalas da nossa ignorância, existem as senzalas do descaso, existem as senzalas onde nós olhamos os outros simplesmente como objetos que podem satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos. Ele fez uma opção simples. Esses dois me chamam a atenção por isso. Não pelas coisas mirabolantes que fizeram, mas por terem feito com que cada minuto da sua vida, cada instante do seu existir, tivesse sempre a oportunidade de responder: entre o meu nascer e o meu morrer, nesse agora que eu tenho, a única coisa que eu tenho, quem vai ter a palavra final? Aquele que caminha comigo pelas várias estradas da vida, aonde a cruz sempre está à frente e que no final será a ponte da eternidade, ou me igualarei a todos aqueles que tratam os outros ou a si próprios como o vento, a cinza e a poeira jogadas em qualquer lugar, ou como a sombra que quando passa o dia ou passa o sol não existe mais. Entre o agora e o amanhã tem uma grande distância. Eles souberam dizer pontualmente quem deveria dar as respostas. Que nós possamos buscar isso também